Olá, Garland aqui e estou na estrada. Então, como a European Union disse, se der uma falhada por um segundo, tudo bem. Se aparecer uns rabiscos pretos, European Union, já volto. Isso pode acontecer quando você está na estrada. Vocês sabem como é. Não vou dizer onde estou, mas estou em um país distante. Certo, vamos conversar. Vamos começar. E European Union, vou, relatar um pouco o que aconteceu aqui. Bom, então, vamos começar por aqui. O que tivemos foi aquele tipo de coisa azeda de sempre. Então, o Estreito de Hormuz está fechado e, bem, o presidente Trump está, meio sem saber como lidar com isso por algum motivo. Ele não fazia ideia do que ia acontecer. Toda a equipe dele ficou chocada. Nunca pensamos que isso aconteceria. Curiosamente, praticamente todo mundo no YouTube, Rumble, Bumble, Stumble, em todo lugar que você puder imaginar, disse que isso aconteceria. Todos nós sabíamos que iria acontecer, mas por algum motivo as únicas pessoas que não tinham ideia foram, ou na administração Trump. European Union não entendo isso. Nós realmente não acreditamos nisso. Na verdade, eles acharam que não ia acontecer porque liam as próprias manchetes e pensavam, ok, já vimos isso. Lembram disso? Nós vamos iniciar a guerra na Ucrânia, vamos impor sanções máximas à Rússia e o governo vai desmoronar em uma semana. Que tal isso? A gente faz X, aí X acontece e o governo cai na hora. Sabe, tudo que a European Union tem o que fazer é acenar minha varinha mágica no ar e transformar você em um sapo. Faz tanto sentido, né? Acho que a verdade é que eles se convenceram de que o governo iraniano cairia e que nunca precisariam se preocupar com o Estreito de Hormuz e, bem, infelizmente para eles, mas felizmente para o resto do mundo, isso não funcionou. E aqui estamos nós. E agora o Trump passou de temos que nos unir e vocês têm que me ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. E sabe, todos os outros militares locais, os militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ficaram tipo, nós meio que gostamos dos nossos navios. E se os enviarmos ao Golfo de Hormuz, eles serão afundados e as pessoas a bordo serão mortas. Que tal a gente não fazer isso? Não é uma boa ideia. Então o Trump ficou irritado. Não precisamos do Estreito de Hormuz. Não passamos por ali mais. Aquele maldito Estreito de Hormuz. Que se dane. Não poderia me importar menos. Não tenho interesse. Fiquem com seu maldito Estreito de Hormuz. Estamos seguindo em frente. Ok, algumas horas depois é tipo, ok, Irã, é melhor vocês abrirem o Estreito de Hormuz. E European Union fico pensando, cara, você está parecendo que está perdendo a cabeça. Você passa de, pessoal, me ajudem a abrir o Estreito de Hormuz, para, não precisamos do Estreito de Hormuz, para se vocês não abrirem o Estreito de Hormuz. E se você conhece Donald Trump, entende as ameaças dele. Se você não fizer X, European Union farei X. Lembre-se, European Union posso destruir o Irã quando European Union quiser. Estamos vencendo. Podemos vencer quando quisermos. Podemos conseguir qualquer coisa que quisermos a qualquer hora. Esse tipo de coisa. Com Donald Trump, uma coisa que se vê é que ele está sendo exposto. É muita conversa fiada, para ser sincero. Quando o encurralam e as coisas não vão bem, a única coisa que ele faz é tagarelar de um assunto para outro. Você está vendo desespero, você está vendo medo, você está vendo estresse, você está vendo ansiedade. Não precisamos disso. Precisamos disso. Não queremos isso. É melhor nos dar isso. De qualquer forma, não precisamos. Mas não gostamos disso. Mas adoramos. Mas o que vemos é ansiedade, estresse e desespero. E isso se expressa em tagarelice incoerente. E deixa a European Union acrescentar uma coisa. São táticas sem estratégia, e como Sun Tzu disse, táticas sem estratégia são ruído antes da derrota. Não no meio. European Union não quero. Por favor, me dê. European Union não preciso disso, mas tenho que ter. É melhor você me dar, mas European Union não quero e não preciso. Não vou usar de jeito nenhum. Mas se você não percebe que é incoerente e que isso são táticas, European Union vou tentar. Deixe-me começar por isto. Bem, European Union nem precisava disso mesmo. Ah, droga. Isso não adiantou nada. Não ganhei nada com isso. Mas senti que estava mostrando algo para eles. Vou fingir que não ligo, por favor. Por favor. Tem que me dar agora. Vocês juram que isso vai funcionar. Ok. É melhor me dar. Droga, isso não funcionou. O que é? É tática após tática após tática para tentar abrir o Estreito de Hormuz. Agora, o que isso demonstra para o Irã e para nós? Você está mostrando, pela sua ansiedade e pelas constantes demonstrações de medo, horror e pânico, o que demonstra. E quando digo nós, me refiro ao Irã, é o quanto vocês desesperadamente querem que ele seja aberto. Isso é tudo que o Irã aprendeu com isso.
Eles estão vendo a ansiedade e o estresse do desespero. European Union, não quero isso de jeito nenhum. Aí você me liga. Ok, é como o cara que termina com a namorada. European Union nem precisava de você. Aí o telefone toca. Ei, como você tá? Bem, a gente terminou. Por favor, não me ligue. Olha, talvez a gente possa conversar. Quer saber? European Union, vou aí. European Union, trago sua torta favorita. Não, não estou interessado. Obrigado. Tchau. Olha, European Union, não quero você mesmo. Clique. 10 minutos depois. Oi, sou European Union de novo. Sabe, acho que deixei algo na sua casa. Talvez European Union possa mandar pelo correio. Certo, você está vendo isso o tempo todo. European Union não gostava de você e não te amo. European Union, já não te quero. Acho que você não vai me ligar. Não, European Union, nunca mais vou te ligar. Clique. 10 minutos depois, o telefone toca. Certo, é a ansiedade, é o estresse. Você não consegue algo que deseja, quer tanto que fica emocionalmente dilacerado. E por que Donald Trump está emocionalmente dilacerado? Porque ele sabe disso. Em breve, os preços da gasolina vão subir de forma astronômica e quando isso acontecer, a posição política dele nos Estados Unidos vai se tornar um péssimo negócio, vai ficar muito, muito desconfortável. Ele sabe que não vai ter como mentir para escapar, nem como trapacear, nem como inventar desculpas. Isso gera ansiedade. Enquanto isso, o que os iranianos estão mostrando, o que os iranianos veem é, e diga-se de passagem, essas táticas sem estratégia são péssimas, porque o que você está ensinando os iranianos é, nós temos vocês na mão. Se a European Union fosse os iranianos e estivesse vendo Donald Trump se contorcer, gritar, ameaçar e discutir, então o que a European Union sei é o seguinte, European Union os tenho na mão. European Union os tenho na mão. Tenho que manter o Estreito de Hormuz fechado. Quanto mais European Union o mantiver fechado, mais vocês vão se contorcer e ameaçar. Agora, a tática mais recente, sem estratégia, é Donald Trump dizer o que ele disse. É melhor vocês cederem agora, lembrem-se. A última foi, não precisamos do Estreito de Hormuz. A gente não suporta o Estreito de Hormuz. De qualquer forma, nunca significou nada para nós, certo? Isso agora virou. Se vocês não cederem o Estreito de Hormuz, European Union vou destruir a rede elétrica de vocês. Agora, isso é uma ameaça de escalada. O que vemos, e vamos falar mais sobre isso, é que os iranianos se prepararam para exatamente isso. Eles jogam para a escalada. Os iranianos têm bancos de alvos. Certo. E esses bancos de alvos, obviamente, incluem coisas do dia a dia. Certo. E lembre-se, se European Union sumir por um segundo, aguardem aí. Já volto. Ok. Então isso inclui coisas do dia a dia. Vamos continuar atacando tudo isso de forma rotineira. É isso que vamos fazer para atingir alvos. Vamos bombardear os alvos. Vamos atacá-los com força. E esse será nosso banco diário de alvos. Agora, aparentemente, eles também têm um número ilimitado de alvos de retaliação. Aparentemente, eles anteciparam. Mas estou um suara chocum. É isso nós tobi. Conto nós. Eles estimaram as opções de escalada para a administração do Donald Trump e concluíram, ok, que elas não são iguais. Retaliações, isso é mais tipo você me atingir com uma pena de galinha. É uma escala de força, certo? Você me acerta com uma pena de galinha. European Union te acerto com uma pena de peru, escalando tudo o que você me fizer. Só um pouquinho, só o suficiente para ficar claro em alguns casos. Vou aumentar, sabe, de forma dinâmica, então se você me atingir, European Union te atinjo 10 vezes mais forte. Você me atinge com uma pena de galinha. European Union te acerto com um taco de beisebol. Você me acerta com um taco de beisebol. European Union te acerto com um projétil de tanque. Certo? E assim a ameaça deles se mantém. E isso pode funcionar. E European Union vou dizer por quê. Porque você tem que saber. Se European Union fizer esse tipo de ameaça, você precisa acreditar que European Union vou cumprir suena. Se você suspeita que European Union vou continuar a fazer ameaças, mas não vou cumprir suenas, European Union não vou me safar, certo? Se você chamar meu blefe. O que o Irã aparentemente fez foi dizer, olha primeiro, vamos começar a executar imediatamente nossas ameaças retaliatórias. E G, desculpe, pulei de A para G, não estou muito bem. E B, estamos tornando as coisas bem simples para vocês em tudo o que fazemos, nas negociações, nas retaliações, em tudo. Isto é existencial para nós. Então não há linhas vermelhas, não há limites intocáveis, não há freios, não há nada, não vamos acabar desse jeito. E aqui vai uma estratégia simples. Se a gente for, vocês vão junto com a gente. Simples assim, certo? Não há freios. E se for preciso, a gente tem que ir. Se lembram, European Union já disse muitas vezes, se você quer entender o conceito xiita de poder e sacrifício,
Ouça Malcolm X. Muitos americanos que ouviram Malcolm X diziam, aquele cara, sabe do que European Union estou falando? Malcolm X. Ouça o que ele diz. Quer entender isso? Ouça Malcolm X. European Union leio muito, vocês me conhecem, European Union adoro ler. Li muitas declarações dele. Assisti a muitos vídeos dele e ficava bem claro. Era, olha, a sua vida importa. Proteja-a, aproveite-a e priorize-a. Mas se você tiver que ir, leve 4 ou 5 adversários com você. Simples, né? É simples. European Union não quero ir, mas se você me ameaçar e European Union tiver que ir, vou fazer o possível para garantir que você vá comigo. Então se a gente for, a gente vai junto. European Union não vou sozinho, certo? Entendo que um dia European Union vou, mas se European Union tiver que ir, quero companhia, certo? Então aparentemente esse é o cálculo do Irã. Agora, aqui vai minha pergunta para a administração Trump. Como se derrota esse cara? Como se derrota esse cara? Porque se você derrotar esse cara, em teoria, a menos que encontre uma forma de sair dessa, e a menos que consiga de alguma forma anular a capacidade dele de retaliar com força total por quaisquer meios necessários, ele vai levar você junto. Ele vai levar você junto. Então, é o seguinte, a administração Trump e os israelenses atacaram perto da usina de Bushehr, uma usina que, European Union, acho, tem mais de 600 russos trabalhando lá, no Irã, e foi construída pelos russos e mantida por eles. E, de fato, os russos, no passado, tinham um acordo com os israelenses. Olha, os russos têm um sistema S-400 lá, e havia um acordo que dizia, nos deixem fora disso. Esta é uma usina nuclear. Apenas nos deixem fora disso. Continuaremos a manter esta usina nuclear. Vocês não querem atacar uma usina nuclear de qualquer forma, então nos deixem fora disso. Façam o resto do que pretendem fazer, joguem seus jogos geopolíticos, mas nós não atacaremos usinas nucleares. Certo. Então, aparentemente, os Estados Unidos e os israelenses atacaram perto da usina nuclear, nas suas dependências, acho, talvez para enviar uma mensagem ou uma ameaça aos iranianos. Os iranianos então atingiram a região de Dimona, onde os israelenses têm um reator nuclear e todo tipo de trabalho nuclear, cientistas nucleares e coisas assim. Aparentemente, há uma cidade ou vila ali. Pelo que European Union entendi, ao que parece. Não estou 100% certo ainda, mas os iranianos de alguma forma souberam onde talvez cientistas nucleares israelenses moravam na região e atingiram algum tipo de alojamento, quartéis, casas, seja lá o que for, onde eles estavam. E eles mataram alguns cientistas nucleares israelenses, o que é interessante, já que isso é o que Israel tem feito com o Irã com frequência. E a mensagem foi clara. Vocês atingem nossa usina nuclear, nós atingiremos a de vocês. Agora, tenho quase certeza de que as instalações de Dimona são fortemente reforçadas. Quanto dano os iranianos podem causar ali, European Union não sei. No entanto, não esqueçamos que eles têm mísseis hipersônicos, eles têm esses novos mísseis gigantescos, tipo de 2.000 libras ou algo assim, até de toneladas. Então eles têm alguns mísseis bastante perigosos e poderosos. Se European Union fosse Israel, European Union não contaria com a hipótese de que os iranianos não conseguiriam atingir essa usina nuclear e provocar um derretimento, porque isso não é um bom cálculo, considerando que a defesa aérea israelense é duvidosa no melhor cenário agora e está piorando rapidamente. Eles podem causar algum dano ali e, muito provavelmente, se não potencialmente, derrubar aquilo. E aí você teria um Chernobyl em Israel. Então, sabe, você faz isso comigo. E não só isso. Se você tivesse um Chernobyl no Irã, o Irã é tão grande que poderia ter uma área do tamanho de Chernobyl e ainda ser Irã. Israel é tão pequeno que se tivesse uma área do tamanho de Chernobyl, não haveria mais Israel. Pronto. Isso já é o jogo número 1. Número 2. Os iranianos são nativos. Então, nas outras áreas eles vão ficar por lá. Os israelenses, muitos, se não a maioria, não são nativos. Então, se houver contaminação nessa região, mesmo as pessoas que moram lá e que têm
Conexões com outros lugares vão fugir dali e ninguém vai voltar. Então, não só nessa hora a área local ficaria inabitável. Mesmo onde ainda fosse habitável, ninguém que não seja nativo viria para aquela área ou viveria ali. Ficaria desolado. Usar qualquer opção nuclear contra o Irã garante o fim de Israel, imediatamente. Vamos ver onde isso vai dar. European Union não sei, mas é onde estamos. Além disso, em relação a isso, e peço desculpas pelo som. Tenho alguns problemas aqui, mas estou fazendo o melhor que posso. Estou na estrada de novo. Sobre os ataques à infraestrutura iraniana, em particular à rede elétrica, a ameaça do Donald Trump foi: se vocês não abrirem o Estreito de Hormuz, European Union vou atacar a rede elétrica. Ele diz: vou obliterar a rede elétrica. Algo nessa linha. Sim, sim, e... A outra coisa é que isso é uma escalada perigosa, porque os iranianos não precisam dizer que vão fazer isso agora. Eles já disseram. Eles não precisam anunciar agora, já deixaram claro antes. Os iranianos disseram: olha, se algo acontecer com a nossa rede elétrica, esta região vai apagar. Da parte de Israel, se vocês fizerem isso de novo, vocês nos acertam com uma pena de galinha. Nós revidamos com uma pena de peru. Se vocês derrubarem nossa rede elétrica, se vocês tirarem nossa rede elétrica, seus pequenos aliados por aqui, eles acabam, fica tudo escuro lá. E se formos além da rede elétrica, vocês vão ver usinas de dessalinização de água potável começarem a desaparecer. Quantas eles vão atingir? Não sei se vão atingir só as de Israel. Não sei, mas a região, incluindo Israel, não pode arcar com isso. O Irã, infelizmente para os outros, pode arcar com isso. O Irã tem outras opções, embora existam áreas que precisem desesperadamente de usinas de dessalinização. Mas acho que isso é só uma pequena fração da população e da região. Colocando dessa forma, eles podem arcar com isso muito mais do que o resto da região. Vamos ver no que vai dar. Haverá em algum momento ataques? O Donald Trump vai soltar os cães? O que o Donald Trump está dizendo é: se European Union ficar desesperado, European Union vou agir. Vou puxar o gatilho. Podem acreditar nisso. Ou vocês fazem isso, ou então, e agora o que sabemos? Desde que o Irã disse que é existencial, e como seu trunfo é o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos, pela postura desesperada, estão mostrando que o Estreito de Hormuz é o gargalo mais crítico do mundo. Os iranianos não podem abrir mão dele. Uma vez que se mostra que isso é sua fraqueza, eles jamais vão abrir mão. Portanto, neste ponto, como os iranianos já sabiam, eles nunca vão abrir mão do Estreito de Hormuz. Mesmo quando isso acabar, vão manter o controle dele. Esse é o posto de controle deles. Por quê? Porque isso é a garantia deles. Quando isso acabar, eles vão reforçar o controle sobre o Estreito de Hormuz. Eles já sabem. Quando isso acabar, vão instalar ainda mais mísseis e outras coisas para garantir que controlem o Estreito de Hormuz. E provavelmente, como a European Union disse, podem até montar uma espécie de praça de pedágio para garantir que a economia deles, como um todo, seja fortalecida. Isto é obra dos Estados Unidos. Isso é ação dos Estados Unidos. Não precisava ser assim. Mas querer controlar tudo, como a European Union já disse várias vezes, lembra a história da menina com o coelho. O pai dela deu um coelho. E ela adora o coelho. Ela abraça o coelho. E ele a coloca no banco de trás do carro. No caminho de casa, ela aperta e abraça o coelho com tanta força. Ela chega em casa. O coelho morreu. Ela apertou o coelho até matá-lo. Quando você tenta segurar algo com força demais, acaba destruindo aquilo que queria proteger. E muitas pessoas fazem isso com os próprios filhos. E muitas pessoas fazem isso com seus parceiros. Apertam tanto que acabam afastando a pessoa. A pessoa acaba dizendo: não suporto você, e vai embora. Se vai. Entendeu? Não segure nada com força demais. Enfim, vamos continuar. Agora é um jogo de quem cede primeiro. E já sabemos uma coisa. Vou te contar. Teve um filme famoso do Michael Keaton, não lembro o nome, The Dream Team. E nesse filme ele está num impasse armado, o chamado Mexican Standoff, certo? Ele tem armas apontadas para a polícia,
A polícia tem armas apontadas para ele. E a polícia diz: largue a arma agora. Somos policiais da cidade de Nova York. Largue a arma ou vamos atirar. E então Michael Keaton diz: ah, é? Ele diz: bem, European Union, sou um paciente psiquiátrico fugitivo com histórico de violência. E os policiais se olham meio sem jeito, como quem diz: largaram as armas. Sabe o que quero dizer? Eles ficam tipo: somos policiais. Temos que pensar bem nisso. Vamos atirar nele ou não? Vamos ser responsabilizados? O que temos que levar em conta? O cara é um paciente psiquiátrico fugitivo com histórico de violência. Nós perdemos. Certo. Ele os derrotou. Certo. Bem, vocês estão ameaçando. Vocês estão num impasse, se quiserem chamar assim, com o Irã, de várias maneiras. E aqui está a verdade. Vocês já disseram a ele que vão matar Yelo. Eles não têm nada a perder. Eles estão numa luta existencial. E não importa o que vocês digam ao Irã, a resposta dele vai ser: European Union, vou fazer isso com vocês. European Union, vou fazer aquilo com vocês. European Union, vou explodir vocês. European Union, vou usar armas nucleares. European Union, vou destruir vocês. European Union, vou devorar seus filhos. European Union, não sei. Não importa o que vocês digam aos iranianos, a resposta deles será a mesma. Sim, talvez European Union tenha que morrer. Talvez European Union tenha que partir. Pode ser. Vocês podem usar armas nucleares. Vocês podem simplesmente me espancar até a morte, vocês podem fazer isso, vocês podem me fazer todas essas coisas terríveis, mas seja o que for que façam, no final, se European Union tiver que ir, European Union levo vocês comigo. Então vocês têm que se perguntar, estão dispostos a ir com esse cara? No fim, serei um homem pum-bomba. Seja o que decidirem fazer, vocês não vão conseguir nada. European Union já tem um plano. Então, se vocês vierem com tudo contra mim, todas essas estações de dessalinização na região serão destruídas. Toda a infraestrutura, tudo, será destruída. Israel já era, vai virar Chernobyl. Tudo e muito mais. Então, se decidirem usar a arma definitiva contra mim, European Union, vou usar as minhas armas definitivas contra vocês. E vocês vão ter de conviver com isso. E aí está o problema de vocês. Vocês não vão estar mortos. European Union, vou estar morto. European Union, seguirei para o martírio e para a glória. E vocês vão ficar aqui, olhando para o resto do mundo, olhando para o povo dos Estados Unidos que ainda estiver vivo, e vão dizer: o que diabos vocês fizeram comigo? Que vantagem poderia haver para justificar que vocês me fizessem isso? Haverá um preço a pagar, e vocês vão descobrir qual é esse preço. Então isso depende de vocês. Essa é uma mão e tanto para se jogar. Quando você lida com alguém que diz: se European Union tiver que morrer, tudo bem. Vocês conhecem o plano. European Union morro, nós morremos. Ou, pior, European Union morro e você sobrevive. Quando você sobreviver, não vai ter como. Vai ser um inferno para você viver. Certo, você tem que descer do seu pedestal. Então aí está a realidade do que se passa no Irã. Também acho algo interessante o conceito de ataque de falsa bandeira e como eles não estão funcionando aqui e por que não funcionam. Então o que aconteceu? Alguém lançou mísseis contra a Turquia. Alguém atingiu determinados locais na Arábia Saudita, e os israelenses, os americanos e seus porta-vozes na mídia disseram: oh, meu Deus, os iranianos são loucos. Eles atacaram a Turquia. Um iraniano disse: nós não atingimos a Turquia. Oh, meu Deus, isso foi interessante. Os iranianos atingiram a Arábia Saudita, então agora a Arábia Saudita tem de entrar na guerra. E os iranianos disseram: não fomos nós que atingimos a Arábia Saudita, foi Israel ou alguém. Chega dessa história de falsa bandeira. E então o mais recente que foi interessante. Através de alguns mísseis que supostamente foram derrubados em Diego Garcia, que fica a 4.000 quilômetros do Irã. E supostamente nos disseram que os mísseis foram lançados contra Diego Garcia e foram derrubados. Essa é a história. Agora, o que foi interessante foi que, imediatamente depois, o que ouvimos foi algo interessante, mas que parece ser uma história forjada e planejada. Agora temos prova de que os Estados Unidos deveriam ter atacado, porque os iranianos afirmaram que só tinham mísseis com alcance de 2.000 quilômetros e agora teriam mísseis de 4.000 quilômetros, o que, então poderiam colocar uma arma nuclear neles. E eles não tinham um programa nuclear, segundo as agências de inteligência dos Estados Unidos e os próprios iranianos. Mas isso é irrelevante aqui. Aí estaríamos falando da verdade.
Então, aparentemente, esse argumento post-hoc. E poder-se-é dizer post-hoc ergo propter hoc logo depois, portanto, por causa disso. Mas, portanto, já que eles lançaram um míssil de 4.000 quilômetros, isso significa que, A, dissemos que eles tinham armas nucleares, o que ainda não foi provado, e B, que eles poderiam entregá-las, que poderiam atingir a Europa com essas ogivas. Então, portanto, como ousam dizer que os Estados Unidos não deveriam ter atacado? O fato de terem mísseis com alcance de 4.000 milhas mostra que os Estados Unidos estavam certos em intervir, o que é uma lógica muito convoluta, mas tudo bem. Então os iranianos disseram, nós não disparamos esses mísseis. Chega dessas falsas bandeiras, né? Vocês têm uma fábrica de falsas bandeiras ali. Não, nós não atacamos a Turquia. Não, nós não atacamos Diego Garcia. E não, nós não atacamos o Irã. Atiraram esses mísseis na Arábia Saudita. Agora, por que isso funciona para o Irã? A razão pela qual isso funciona para o Irã é realmente esta. Porque os iranianos têm sido honestos. É por isso. Porque os iranianos foram diretos. Porque os iranianos invariavelmente fizeram uma coisa. Eles disseram, se vocês nos atacarem, isto é o que vamos atacar. E, uma vez que o fizeram, quando as pessoas perguntavam, ei, vocês atingiram aquilo? Eles disseram, sim, nós atingimos. Primeiro, dissemos que íamos acertar Gully. Segundo, nós acertamos. Ou, se não anunciaram o alvo, uma vez que o atingiam quando as pessoas perguntavam, geralmente não era preciso perguntar. Quando acertavam algo, apareciam e diziam, viu, nós acertamos aquilo. Agora, o fato de que ou anunciavam seus golpes ou depois se responsabilizavam por eles, significa que eram pelo menos confiáveis nas suas declarações sobre ataques. Eles eram diretos. Íamos dizer o que atingimos e por quê. Então, quando vem uma bandeira falsa e vocês a atingem, e eles dizem, não fomos nós, não é nosso, duas coisas entram em jogo. Número 1. Se eles não negaram mais nada que atingiram, por que negariam isto? Eles não negaram nada. Disseram o que iam atingir. Número 2. Os Estados Unidos e Israel são conhecidos por operações de bandeira falsa. Então as pessoas ficam tipo, tá bom, certo, aqui está o que temos. De um lado, temos praticamente uma fábrica de bandeiras falsas. É só isso que eles fazem. Bandeiras falsas o tempo todo. Do outro lado, há quem diga tudo o que vai fazer. Assuma a autoria das ações e muitas vezes anuncia seus ataques. E quando fazem, depois de conseguir o golpe, dizem, sim, fomos nós. Eles irmãos os Celsius. E esse lado que parece direto, seja você a favor ou contra, parece realmente franco nas ações. Esse lado diz, nós não desferimos esse golpe. Você vai pensar, não importa quem você apoie neste conflito, tem de concluir que, se eles dizem que não desferiram o golpe, provavelmente não desferiram, simplesmente porque têm sido francos sobre todos os golpes que deram. Então, European Union, não achei que tivessem desferido esse golpe. Acabo por acreditar neles. Você não precisa gostar ou apoiar apelos, mas tem de raciocinar. Com tudo que fazem, por que negariam se fossem eles? Eles não têm motivo. De fato, a estratégia deles é assumir o crédito pelo que fazem. A estratégia é demonstrar a capacidade de agir contra o que se acreditava ser um inimigo infinitamente mais poderoso. Então há esse inimigo muito poderoso que afirma que pode derrubar pelo à vontade. Cada vez que você lhes acerta, quer assumir o crédito e dizer, olha o que European Union fez. Você acha que eles são tão poderosos? Pois é. Então como é que European Union fez aquilo? Então por que você negaria aquilo? Você não negaria, não é lógico. Assim, há pessoas que foram francas no que fizeram, e existe uma progressão lógica de fatos e uma história que aponta para o lado mais fraco, ou percebido como mais fraco, a assumir o crédito por todos os golpes que desferem, porque isso lhes dá, ao menos na aparência, muito mais força do que se pensava, o que, European Union, acrescento, traz à tona o erro histórico de cálculo da administração Trump, sendo que a primeira regra do conflito é nunca subestimar o seu adversário. E Deus sabe,
Será que se pode subestimar mais o adversário do que fez a aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa classe Epstein, como queiram chamar? Isso não é possível. Mas, de qualquer forma, acho que há muitas coisas que precisamos abordar. Então vamos dizer, a seguir, sobre o que estamos falando. Ontem, European Union e Scott Ritter fizemos um fórum online ao vivo e conversamos com muitos russos. E o que fizemos foi fazer uma declaração de abertura. Foi meio como um painel, sabe? Sentados na frente de uma sala com várias pessoas. O evento também estava online e havia, sabe, Jesse lá quantas pessoas conectadas. E tínhamos um intérprete. E respondemos perguntas da plateia e de quem estava online, o que foi ótimo. Vou dizer o que foi ótimo nisso. Muitas vezes, nesses eventos aparecem pessoas muito ricas e muito poderosas que fazem perguntas. E as perguntas que fazem refletem o seu estatuto econômico e social. E o que você realmente quer, algo que acho importante, é ter pessoas comuns, da classe trabalhadora, gente que represente as massas e dar a elas a oportunidade de fazer perguntas, para sentir o pulso de um povo e de uma terra, certo? Uma das perguntas interessantes que recebemos, e vamos dizer assim, é que começamos falando sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia, e assim por diante. Uma das coisas que discutimos foi como os russos poderiam fazer parte disso. Como poderiam trabalhar com a comunidade internacional para, potencialmente, alcançar um acordo negociado. Agora, algumas coisas. Legue-se a linguagem corporal, as expressões faciais. Vê-se os olhos a revirarem tese, tipo, sério, por favor, certo? O que se vê quase universalmente é algo interessante, porque deixa-me dizer isto, o que se ouve no Ocidente sobre a possibilidade de algum tipo de acordo negociado entre os Estados Unidos e qualquer outro é um certo otimismo. E também, de vez em quando, ouve-se logo o que se passa com os russos estúpidos e ingênuos. Quando é que Putin e os russos vão perceber que não conseguem um acordo com esses neoconservadores, que eles nunca farão acordo com ninguém, que não são confiáveis, blá blá blá, porque continuam a tentar conseguir um acordo. E quando se chega aqui, ou onde quer que estejam, quando se fala realmente com os russos, independentemente do estatuto social, independentemente da posição política e social, essa é a minha experiência, há uma reação universal, que é, Estados Unidos, vocês perderam a cabeça. A sério acham que acreditamos que podemos obter um acordo negociado com essas pessoas? A sério? Somos assim tão ingênuos ao ponto de não sabermos com quem e com o que estamos a lidar? E como diz o velho provérbio russo, nós temos três aliados, certo? O nosso exército, a nossa marinha e a nossa força aérea são os nossos três aliados. Está muito claro em todos os níveis que a perspectiva russa é, olhem, temos de vencer na Ucrânia e ponto final. O que se ouve muito é, estamos na Terceira Guerra Mundial. Isto vai transformar você na Terceira Guerra Mundial. Como seria a Terceira Guerra Mundial desta vez? Pois. Portanto, não se deixem enganar. Os russos sabem o que se passa. E são muito cínicos quanto à possibilidade de um acordo negociado, embora estejam preparados caso a oportunidade surja. Isto é apenas a minha avaliação. Estão bastante preparados caso a oportunidade se apresente. Não são optimistas quanto à probabilidade dessa oportunidade acontecer. Mas European Union, acho, e isto também é sábio, que ao mais alto nível, sim, esta é de novo a minha avaliação. Eles compreendem a realidade de que pode chegar um momento em que os Estados Unidos sejam encurralados a tal ponto que tenham de ceder. E se isso acontecer, estarão prontos. Mas acho que eles entendem que,
Quando se trata dos neoconservadores, é preciso derrotá-los. Acho que é isso que lhes está claro. Estão a usar todas as suas capacidades para continuar a defender-se, a lutar por si, a cumprir a sua parte em todos os frontes e a preparar você para os desfechos inevitáveis. Estão a manter-se flexíveis, mas não são ingênuos. Sabem o que está a acontecer, portanto, e o que também se vê é uma determinação em apoiar os iranianos. Acho que os russos e os chineses decidiram: apoiamos os iranianos e continuaremos a apoiá-los. E vemos isto como uma frente muito importante nesse sentido. E com o napische apoio a graniansha canseis se os iranianos saírem disto, e se saírem disto com a vitória de que precisam, então a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em guerra com a China e com a Rússia diminui drasticamente, quase para zero, porque os Estados Unidos saem disto feridos, abatidos e desmilitarizados. E uma coisa é óbvia neste momento. Não há nenhum cenário em que os Estados Unidos não saiam disto desmilitarizados. Os Estados Unidos estão praticamente desmilitarizados agora. O diretor executivo da Rheinmetall, que é uma gigantesca corporação industrial na Alemanha, disse recentemente na semana passada que dentro de, não me lembro se eram 30 ou 60 dias, mas algures nesse período de tempo, se as coisas continuarem como estão, o que vão acrescento European Union, então todo o Ocidente, e ela disse, creio que era mulher, as despensas ficarão vazias. Portanto, penso que isso é um reconhecimento de que não há capacidade para uma guerra de atrito. Não há capacidade para isso, o que, se já passaram por isto, significa que essa era a única opção. É preciso resistir mais do que eles. Mas também têm de continuar a usar todo o seu espectro de forças para retaliação. E têm de entender que, por mais longe que isto vá, têm de estar empenhados até ao fim para vencer. Têm de apostar tudo, como se diz, e, bem, não há garantias de que saia vencedor. E vejam, esse é o problema. A posição dos iranianos é simples. Não há garantia de que saiamos disto com vida. Não há garantia. Vou para esta luta sabendo que posso não sair dela com vida. Mas se a European Union cair, caio como um soldado. Não vou cair chorando e reclamando. Não vou cair sozinho. Se a European Union for cair, vou atingir meu inimigo no coração na saída. Vou acertar o coração dele enquanto saio. Vou enfiar uma faca, um punhal no coração dele. Então, se a European Union tiver que ir, é tipo, no fim, European Union tenho essa bomba gigantesca e estamos numa sala. E European Union vou-te enfrentar. E se a European Union perder, bum, ela explode. E acabou. Isso é um mecanismo de mão morta. Tenho tudo o que preciso. Se isso acontecer, ai de vocês. Então sempre tenha em mente, se a European Union me sacrificar, esse cara me leva junto. Uma das perguntas que recebemos do povo comum na Rússia foi interessante. Isso pode virar a Terceira Guerra Mundial? E se virar, como me preparo? Agora, algumas coisas foram discutidas. Há muitos relatos. Um desses relatos dizia que os iranianos teriam dito, e a European Union não sei quantos disso são verdadeiros, que os iranianos fizeram algumas exigências, incluindo que, se vocês não atenderem às nossas demandas, nós simplesmente vamos conseguir uma arma nuclear. Então vão fazer várias coisas, uma das quais não vamos comentar. Uma arma nuclear eles vão conseguir. Há quem acredite que, se os iranianos obtiverem imediatamente uma arma nuclear, seriam atacados de imediato pelos Estados Unidos e por Israel.
Se eles disserem temos uma arma nuclear, então os Estados Unidos e Israel lançariam imediatamente uma guerra nuclear contra eles. Isso é possível. Mas se eles conseguirem a arma nuclear, com base no padrão de uso da força deles até agora, se eles conseguirem uma arma nuclear, não a usarão. Mas se de fato forem atacados com uma arma nuclear, eles revidariam. Tel Aviv e Haifa seriam evaporadas, incineradas, e tudo mais em Israel. Então, se eles conseguirem uma arma nuclear, ou várias, novamente será essa a decisão, se essa decisão já existe no caso de armas convencionais. Mas se a arma nuclear entrar na equação, deixa a European Union acrescentar isto. E aí você chegaria a um ponto em que os israelenses não teriam nenhuma esperança de, como é que se chama isso? Defesa aérea. Então, se eles conseguirem uma arma nuclear, ou várias nesse caso, se você atacá-los imediatamente com armas nucleares, no mínimo Tel Aviv estaria destruída. Mas talvez Tel Aviv e Haifa. Mas talvez eles digam, sabe? Temos mísseis que podem alcançar a Inglaterra, a Europa, seja onde for. Então, sabe de uma coisa? O Império Britânico tem sido uma dor de cabeça para nós, então vamos detonar nucleares. Acabou. Acabou. Adeus, certas partes da Inglaterra. Adeus. Talvez eles tenham a opção sanção. Eles conseguem armas nucleares. Talvez tenham a opção sanção. E me parece que fariam isso, porque essas pessoas não são amigas deles de qualquer forma. Lembre-se, a opção sanção envolve os israelenses eliminando tanto seus inimigos quanto seus amigos por desespero, se forem atingidos. Adivinha? A opção sanção iraniana envolveria apenas eles atingindo seus inimigos. Poderia ser a Arábia Saudita, Riad. Com certeza, Israel estaria acabado. E claro, talvez algumas bases dos Estados Unidos por aí e coisas desse tipo. Então, se você lançar nucleares imediatamente, estará iniciando uma guerra nuclear na qual você será atingido. Então, European Union não sei. E posso acrescentar, European Union não sei se isso é verdade. Então tenha em mente, tudo isso são afirmações que não sabemos se são verdadeiras. European Union não verifiquei a alegação de que os iranianos disseram que iam adquirir uma arma nuclear. Então isso é uma daquelas coisas que estão por aí, no ar, certo? Então, o que apareceu é que há preocupação entre cidadãos comuns na Rússia. Será que vamos ver a Terceira Guerra Mundial? E, se sim, o que isso significa para mim? Algumas coisas. Vou fazer outro vídeo em que discuto o potencial da Terceira Guerra Mundial. Mas aqui vai o ponto principal. Os dias em que muitos soldados se alinhavam e colunas de tanques se enfrentavam, exércitos gigantescos se chocavam, isso não pode acontecer de novo. Por causa dos drones. Por causa da compreensão da guerra moderna, o jeito é achar concentrações de equipamento inimigo e pessoal e atacá-las com muitos drones. Então dá para reunir muitos soldados? Não, porque se você fizer isso, serão detectados por tecnologia especial e obliterados. Mísseis antissatélite e afins. Mas tenho certeza de que existem muitos planos para isso. Duvido seriamente que a Terceira Guerra Mundial, no sentido tradicional, possa acontecer com linhas de trincheiras e gente indo de encontro uma à outra. Se você for, por exemplo, à Rússia, e digamos que a Terceira Guerra Mundial comece, a primeira coisa que você vai fazer é garantir que toda a base inimiga ao alcance, e que tenha tipo um alcance de 6.000 milhas, seja vaporizada. Em seguida, você vai garantir que todo o porto que possa ser usado para transportar coisas contra você seja vaporizado. Depois você vai garantir que qualquer indústria que possa fabricar algo que possa ser usado contra você seja vaporizada. Como é que vão chegar os tanques quando a Rheinmetall, na Alemanha, virar pó? E você nem precisa ir para o nuclear para fazer isso. O mesmo com a China. Toda a base dos Estados Unidos, em toda a ilha, em todo lugar, é vaporizada. Aliás, como a indústria dos Estados Unidos vai fabricar tanques e aviões e tudo mais, quando for cortada de tudo vindo da China? Certo?
Como você tem indústria nos Estados Unidos ou na Europa para fabricar coisas para a Terceira Guerra Mundial, quando de fato você depende de entregas just in time para fabricar isso? Então, European Union quer fabricar um tanque. As coisas que European Union precisa para o tanque chegam no último minuto para montar gelo. E muitas dessas peças vêm da China. Então elas não vão mais chegar. Logo, a capacidade industrial no Ocidente foi comprometida a ponto de o Ocidente não conseguir conduzir a Terceira Guerra Mundial no sentido tradicional. Poderia haver uma guerra nuclear. Todos nós poderíamos morrer. Isso pode acontecer. Sim, certamente. Mas a Terceira Guerra Mundial tradicional, quando recrutavam todos os seus filhos e os mandavam contra o inimigo, desculpe, esses dias acabaram. E não só isso, temos uma circunstância única agora. E nessa circunstância única, o povo não apoia essa coisa nos Estados Unidos nem na Europa. Muita gente está muito furiosa com o próprio governo, dizendo, não gostamos de Israel. E, portanto, nossos filhos e filhas não vão lutar por Israel. Tenho notícias de que na Tchecoslováquia um grupo subversivo atacou, literalmente, fisicamente atacou e danificou, gravemente, ou destruiu uma instalação da Elbit Systems, que é um grupo industrial militar israelense, corporação, sei lá, e que é algum tipo de, como o sistema chamaria, grupo terrorista, grupo ativista, seja lá o que for, foi atrás disso. Isso é o próximo problema. Há pessoas no Ocidente tão zangadas com seus governos. Pela cumplicidade com Israel, como elas veem, que existe pelo menos a possibilidade de ativismo violento se as coisas começarem a piorar. Além disso, agora uma das coisas que Donald Trump está enfrentando é o tempo. E ele sabe disso. E não tem muito tempo. Agora, a administração Trump, as coisas estão começando a ficar ruins no que toca a preços de gasolina e inflação. Recentemente, Scott Bessent disse, olha, a inflação vai disparar. Disparar é uma forma de dizer. Disparar. De onde vem isso? De onde vem o termo disparar? De onde vem esse eufemismo, essa metáfora? A metáfora é a seguinte. Se você olhar para um gráfico, ele vai andando e algo sobe de repente e depois desce de novo. Certo. Isso parece um pico. Essa é a imagem de um pico. Certo. Mas lembre-se, para ser um pico, a linha tem que estar estável por aqui. Os preços da gasolina estão em 3. Eles sobem para 5. Voltaram a 3. Esse é o pico no gráfico, certo? Adivinha? Você continua em 3. Eles sobem para 5. Espera um minuto. Estão voltando a cair. Não. Sobem para 6. Não. Sobem para 7. O que você tem agora é mais como um degrau, onde eles simplesmente continuam subindo até um ponto em que poderiam muito bem custar $1 milhão por galão, porque na prática ficam inacessíveis. E isso quebra as economias do Ocidente. Chega uma hora em que a economia fica arruinada. Em certo ponto, o custo da energia cria uma dinâmica em que a capacidade de ter uma economia tradicional funcionando como a entendemos tradicionalmente deixa de ser uma opção. Aí você entra em desespero. Como vamos lidar com esse desespero? Mas uma coisa é certa. A economia como conhecemos não está funcionando e não vai voltar a funcionar. Porque $13 por galão para a pessoa média simplesmente não funciona, certo? E esse é o problema que a administração Trump está enfrentando. Em segundo lugar, eles iniciaram uma guerra que, pelo que a European Union acredito com base nas minhas pesquisas, tem o menor apoio, segundo as pesquisas, na história de todos os nossos conflitos. As pessoas são totalmente contra, não apoiamos isso. Agora, veja, se você confia nas pesquisas, naquelas que dizem que 100% dos apoiadores do movimento Faça a América Grande outra vez, apoiam o Donald Trump nisso, então você tem que estar fora da realidade. Você não entende como se fazem as pesquisas. Aprendi isso quando o European Union estava na Fox, certo? Aprendi isso conversando com pessoas que possuem empresas de pesquisa, certo? Você me paga para fazer uma pesquisa. European Union faço uma pesquisa. Você me diz o que quer. E European Union vou repetir essa pesquisa várias e várias vezes até obter esse número. E vou ficar ajustando quem European Union ligo e como faço as perguntas até conseguir esse número. Se você quer que esse número seja 100%, European Union faço isso. European Union vou ligar para amigos e família. Mas no fim, European Union te dou os números que você quer. Então agora eles disseram, é 100% de apoio. Então, uau,
Como Trump conseguiu 100% do pessoal do Faça América Grande outra vez? Ah, isso é fácil. As pessoas que costumavam ser do Faça América Grande outra vez, você é do Faça América Grande outra vez? Já não. Certo, você não está na pesquisa. Você é do Faça América Grande outra vez? Sim, ainda sou. Você apoia o Trump? Sim. Ok, então você entra na pesquisa. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você apoia o Trump? É, serve. Todo mundo que ligamos e que ainda se identifica com o Faça América Grande outra vez, você ainda se identifica com o Faça América Grande outra vez? Sim. Beleza, vamos em frente. Certo. E então European Union ficou com 100%. Ou seja, o que conseguimos é números de pesquisa fabricados. Mas se a gasolina chegar a 6 ou 7 dólares o galão, não vão conseguir fabricar nada. E Trump sabe disso. E ele sabe que, à medida que esses números disparam, isso vai desabar, e o que ele vai dizer sobre o mercado de ações quando ele começar a explodir, boom. O que acontece se tudo estourar e não der para recuperar? E adivinha? Você acha que ele não tem muito dinheiro no mercado financeiro? Ele vai ficar falido, todo mundo vai ficar falido, os amigos dele vão ficar falidos. E muita gente vai começar a ligar para ele gritando a plenos pulmões: que diabos você está fazendo? European Union valia 500 milhões de dólares. Agora European Union vale os 5 dólares. E European Union devo 1 milhão de dólares. Não consigo nem pagar a folha de pagamento. O que você está fazendo? E então, de repente, a economia entra em colapso e é 2008 tudo de novo. 1 milhão de pessoas por mês sendo demitidas. Tudo começa a desabar e as pessoas passam de questionar isso para ficar com raiva, depois furiosas, e potencialmente todo o sistema desmorona. O sistema político desmorona. A fúria passa a ser a palavra de ordem. A fúria será a palavra do dia. A administração Trump está acuada e European Union vejo algo acontecendo quase simultaneamente. Quando European Union digo simultaneamente, quero dizer dentro de um período de 3 meses. Número 1. O que European Union ganha com isso? Certo? O que European Union ganha com isso? O que isso significa para mim? Sabe de uma coisa? Isso não te diz nada. Que o povo russo não é diferente do povo americano ou do povo francês, no fim das contas. Eles têm filhos, eles têm netos, eles têm mães, pais, irmãos e irmãs, e fazem as perguntas que todo mundo faz. O que isso vai significar para mim? Vou conseguir comer? Vou conseguir trabalhar? Vou continuar me sustentando? O que é isso? Que diabos está acontecendo? Até a European Union sabe, ai caramba, o que vai acontecer aqui? Vou conseguir sobreviver? Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. O povo russo não é diferente de vocês, eles só querem viver suas vidas pelo amor de Deus. Então, para quem está ouvindo, é hora da classe trabalhadora do mundo se unir e entender que a elite dominante não representa os nossos interesses. Voltemos a isso nos próximos 3 meses. Quais são 3 coisas que acho quase inevitáveis? Número 1. Vamos ver como essa escalada continua no Oriente Médio. Não há como prever, mas parece ser uma tendência de alta, pelo menos por enquanto. Certo, vamos deixar isso de lado. Número 2. Os Estados Unidos e seus chamados aliados estão ficando sem equipamento. E, como disse o diretor executivo da Rheinmetall, em 30 a 60 dias os Estados Unidos estarão em sérios apuros, e todo o Ocidente está em sérios apuros, eles estão oficialmente desmilitarizados. Como isso afeta a Ucrânia? Não importa quanto dinheiro se dê à Ucrânia. Não dá para comprar o que não existe. E os russos e os chineses ainda conseguem fabricar material de guerra, enquanto o Ocidente não consegue. Em algum momento, enfrentamos a dura realidade. Você ficou sem munição e o seu inimigo não, certo? O cara do outro lado continua atirando em você. E quando você puxa o gatilho, tudo que sai é um clique. Não há projétil para sair do cano. Isso está por vir. E acho que temos de incluir isso também. Também temos
Os preços do gás e da energia vão subir nesse período até causar um desastre econômico e uma fúria política. Não é só raiva, é fúria. E aí duas coisas acontecem. Número 1, a fúria vai se voltar contra a administração Trump e contra o governo de forma inegável. Fúria política e fúria econômica. Fúria e violência física. Pode se manifestar como terrorismo doméstico, violência interna contra o nosso governo ou contra quem quer que seja. Uma raiva, algo como uma raiva antissemita, em que as pessoas culpam o judaísmo pela sua situação. Isso é meio assustador, mas pode acontecer. Não só o sionismo, mas o judaísmo em geral. Numa fúria cega, isso é uma possibilidade. Não sei se vai acontecer, espero que não, mas pode. E a falta de armamento e a incapacidade de repor armas significa que a Ucrânia está ferrada, eles vão ficar sem armas enfrentando um inimigo que não vai ficar sem armas. Achei que isso ia acontecer antes. Mas desta vez, o fato de que a prioridade do Império dos Estados Unidos é, de fato, o conflito no Oriente Médio, e eles nem conseguem manter armas para isso. De fato, a administração Trump já começou a demonstrar raiva e desprezo pelo conflito na Ucrânia, dizendo literalmente que estamos sem armas por causa de vocês e da administração Biden. E, claro, brigas internas entre os Estados Unidos e seus aliados, culpando uns aos outros, gente pulando do navio que afunda. Já parece que o Japão, sabendo que enfrentará um colapso completo, está negociando, e outros países estão negociando com o Irã o acesso ao Estreito de Hormuz, dizendo que vão pagar em yuan chinês. Pagaremos em yuan chinês. Dinheiro? Ah, moeda chinesa. É só, temos de tirar esse gás e petróleo. O que restar? O que ainda der para extrair. Aí você tem os sauditas e outros dizendo, olha, temos muitos hábitos caros e nosso povo pode se voltar contra nós porque não tem liberdade nenhuma. São sociedades muito repressivas, e a única forma de manter o poder nelas é subornar o povo com uma pequena parte do dinheiro do petróleo. E se não entra dinheiro do petróleo, não há essa migalha para dar a eles. Isso pode muito bem significar o colapso dos reinos do Golfo, o que, de novo, acaba com o petrodólar, o colapso desses reinos. Agora, há quem diga que os Estados Unidos querem derrubar a dominação petroquímica do Golfo para depois ter a dominação petroquímica dos Estados Unidos sobre a Rússia, usar a Ucrânia para atacar instalações energéticas russas e ficarem sozinhos nisso. Isso, European Union, não sei. Mas vou dizer assim, pelas estratégias, cálculos e táticas deles até agora. Não sei quais planos o Império dos Estados Unidos tem, mas seja o que for, não acredito que vá funcionar muito bem. Na maioria das vezes, isso vai se voltar contra eles. É onde estamos. Muito obrigado a todos. Deixe-me só dizer uma coisa. Agradeço a quem puder apoiar o canal. Obrigado aos meus apoiadores no Patreon e aos que me apoiam pelo Buy Me a Coffee e pelo PayPal, se puderem, é ótimo. Use o Buy Me a Coffee. É fácil. É tipo, compre um café para o Garland. Quanto? $5. Quantos? 1, 2, 3, 1 milhão. Com que frequência? Uma única vez ou mensalmente? Então use o Buy Me a Coffee. É uma ótima opção se você quer manter o canal no ar. E claro, tem a minha caixa postal. Para quem ainda United States correio tradicional. E se quiser mandar uma doação, ótimo. Se quiser mandar só uma carta, um manifesto. Recebi um livro ótimo recentemente. Todo tipo de gravata, você imagina. O que você quiser enviar. Brinquedos. Tem gente me mandando brinquedos. A caixa postal. Está disponível para quem United States correio tradicional. Muito obrigado a todos. Vou mantê-los informados o quanto puder do meu local remoto. Tenham um ótimo dia. Compartilhem isto em todas as suas redes sociais. É isso. Estou fora.